Saudações e bem-vindo. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, acaba de eleger uma nova direção para os próximos tempos. É uma direção liderada pelo Sr. Damião Simango. Ele é o nosso convidado para, nos próximos minutos, sabermos que planos é que eles têm para resgatar aquilo que é a imagem que, em algum momento, em alguns círculos se diz que anda perdido, portanto, a imagem do movimento sindical em Moçambique. Doutor Simango, bem-vindo para esta conversa nos próximos minutos. Em que estado é que encontraram a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM Central Sindical? Muito obrigado. Saudação primeiro aos estimados telespectadores do programa. Para mim custa responder nessa perspectiva de como encontramos, tomando em conta que eu estou a fazer transição da anterior direção, ainda que não na mesma posição, mas fiz parte do executivo cessante, respondia por um determinado pelouro ou área, como nós designamos. Para todos os efeitos, a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, neste momento, tem desafios enormes, não são poucos, desde o plano interno até ao plano externo. No plano externo, tem a sua imagem, o seu nome, quase desacreditado pelo público, e há razões óbvias para isso, ainda que, do ponto de vista interno, nós encontremos argumentos para que não seja necessariamente, mas o que conta é aquilo que as pessoas veem. Do ponto de vista interno, também temos desafios grandes dos recursos humanos da própria instituição, mas, sobretudo, se considerarmos que a OTM ela é uma central, ela globaliza os sindicatos, existem desafios enormes do ponto de vista dos sindicatos constituintes, da sua, vamos lá dizer, da sua atuação, incluindo da sua própria imagem também, e que isso, de forma, vamos lá dizer, em cascata, vai afetando a imagem da central. Então, são esses eixos principais que posso dizer neste momento. Desafios da imagem pública da instituição, mas também de problemas ou desafios internos da própria organização. E como é que pensam atacar estes problemas todos? Que não são poucos. Não são poucos, não são poucos. Nós aprovamos um plano estratégico para os próximos 5 anos que aborda vários aspectos na tentativa de minimizar. Mas, mais do que isso, também eu pessoalmente, quando me foi proposto este desafio, olhei para 3 ângulos que podem ajudar aquilo que já é a visão geral da instituição, com aquilo que também posso acrescentar, que na verdade começa com esta parte da imagem pública, que precisamos de restaurar a imagem pública. E como isso se faz? Se faz com a nossa participação ativa e credível, tanto do ponto de vista interno sindical como externo. Nós precisamos de trazer as nossas contribuições para aquilo que é a discussão dos assuntos públicos, não só meramente do local de trabalho, mas das políticas deste país, porque no fundo, as coisas têm que começar de cima. Os problemas no local de trabalho é um reflexo, se calhar, de tantos outros problemas que estão lá. E a nossa participação, a nossa discussão precisa de ter qualidade. E para tal, nós olhamos não só para o executivo, que compõe
o órgão social da OTM, mas para todos os sindicalistas que existem nos diferentes ramos sindicais. Temos pessoas com experiências, temos pessoas com bagagem suficiente. Então a nossa aposta é identificar estas pessoas que possam colaborar com a central, não é? Naquilo que podemos acrescentar valor. Depois, aliado a isso, ou já, como eu dizia, o segundo elemento é alargar o espaço de participação. A ideia é que a OTM não é aqueles que estão ali naquele edifício. A OTM são os seus constituintes, a OTM são os quadros, as pessoas com formação, com bagagem, com visão, que estão nas empresas, que estão nos sindicatos, e queremos encontrar uma forma de capitalizar, identificando pessoas que possam, de forma livre, espontânea e voluntária, colaborar com a organização. E também o terceiro elemento tem a ver, sobretudo, o terceiro elemento tem a ver também com a nossa inserção dentro daquilo que é o espaço social, o espaço da sociedade. Precisamos de colocar esse espaço da sociedade, o nosso espaço, reconquistar o nosso espaço social, para que as pessoas não olhem para a OTM, vamos lá dizer, como tem estado a olhar. Eu sei que isso é um desafio, dito desta forma, é um grande desafio, mas estamos focados e estamos dispostos a fazer alguma coisa para que a nossa central possa ser um pouco mais melhor do que é agora. O que levou à degradação da OTM, degradação progressiva da OTM Central Sindical nos últimos tempos? Se eu dissesse uma única palavra, diria que é o contexto. O contexto do movimento sindical ou do país? Do país. É do país. Quando eu tenho estado a dizer, quando nós olhamos para as organizações da sociedade civil, elas são um reflexo das instituições do Estado. Um país em que as instituições do Estado são frágeis ou enfraquecidas, tem consequência na sociedade civil e nas organizações que as constituem. No nosso país, se puder olhar, poderá encontrar 3, 4 organizações da sociedade civil que se diz que são atuantes, não é? Mas são uma exceção. Mas existe um rol muito enorme de organizações da sociedade civil. O que é que elas fazem? Por que elas não atuam? Porque o contexto onde elas estão inseridas é um contexto adverso e faz com que isso enfraquece. No caso dos sindicatos, eles agem na área laboral. A área laboral no nosso país, ainda que as estatísticas digam que a empregabilidade representa 70%, mas isso é estatística formal. Mas do ponto de vista real, se calhar são cerca de 30% de pessoas empregadas. E quando tem um país com um número elevado de desempregados e os sindicatos organizam trabalhadores que estão nas empresas, a possibilidade de essa organização não ser pujante é maior. Então, quando eu digo que é o contexto, são vários elementos que estão em volta do enfraquecimento do movimento sindical. E isto não é só em Moçambique, é um movimento globalizado, mas também com a dinâmica do mundo de trabalho. Há novas formas de trabalhar que não são as mesmas que eram como antigamente, e os sindicatos durante algum tempo foram perdendo o passo, não é? Perdemos o passo, ficamos na mesma. Precisamos, no passado, até hoje se diz que os sindicatos são organizações do pé descalço. Se diz. E precisamos de encontrar também pessoas
com alguma capacidade, não só formação meramente acadêmica, mas uma formação, diria, no ativismo, no associativismo, de outras áreas do saber e de ser estar, para que o movimento sindical também possa colocar o passo. A forma como o movimento sindical nasce em Moçambique depois da independência nacional, numa iniciativa do presidente Samora Machel, até que ponto isto pode pesar para a imagem que hoje os sindicatos moçambicanos apresentam? Continua essa imagem, mas ela continua por causa daquilo que eu estava a dizer, da fraqueza que os sindicatos têm. No nosso vizinho, os sul-africanos, nós sabemos, no tempo da luta do apartheid, o ANC mais acosado eram aliados, até hoje são aliados. Mas, por causa da robustez econômica, não é? A COSATU, quando ela entende que tem que divergir, ir para o outro lado, ela pode sustentar essa divergência, não só do ponto de vista político de fala, mas também do ponto de vista da sua robustez econômica. Vou fazer isto, vou fazer acontecer isto. Então, essa imagem é uma imagem real, não nego, mas ela ainda é suportada por causa dessa conjuntura. Uma coisa não tem nada a ver com outra. É verdade que a forma como o movimento sindical surgiu e outras organizações da sociedade civil também surgiram, não, é uma forma atípica, mas isso não condiciona até hoje aquilo que poderia ou deve ser a atuação dos sindicatos em Moçambique. A OTM Central Sindical tem uma aliança bastante forte e histórica ao Partido Frelimo. E isto como é que pesa naquilo que é a imagem que se precisa da OTM Central Sindical? É aquilo que eu dizia. Primeiro, essa aliança, ainda existindo ou não, ela não pode ser oficial. As pessoas, principalmente os mais velhos que eu, são pessoas que vieram dos conselhos de produção, trabalharam alguns mesmo dentro do Partido Frelimo, outros depois foram transferidos para as organizações sindicais, e essa ligação não pode desaparecer meramente por questões burocráticas. A ligação entre as pessoas e o partido ainda existe. Até porque, nos dias atuais, você encontra no movimento sindical pessoas de diferentes partidos. É por isso que para a OTM é extremamente perigoso ter uma aliança com um determinado partido. Ainda que possa ter alguma simpatia com este ou com aquele, ou as pessoas estejam ligadas com A, com B, é extremamente perigoso para a OTM ter uma ligação formal com qualquer partido, porque isso podia degenerar em convulsões internas dentro da própria OTM. Nós temos exemplo de outros países em que os partidos criam as suas centrais sindicais e nós não gostaríamos, nem estamos interessados que isso aconteça, porque se isso um dia vier a acontecer, é fragilizar automaticamente o papel do movimento sindical. A OTM Central Sindical seria capaz de sobreviver sem o Partido Frelimo? Concretamente, e está a sobreviver. A OTM não tem uma ligação formal com o Partido Frelimo. Não existe essa ligação. Já não recebe mesada do Partido Frelimo? Não, nunca. Pelo menos desde que eu estou no movimento sindical, nunca a OTM recebeu qualquer mesada do Partido Frelimo. Recebeu e recebe algum valor do Estado. Não é do governo, vem do Estado. É um subsídio estatal. Então, não tem nada a ver com o partido. É verdade que o facto de ser a Frelimo que está no governo pode confundir as pessoas. E isto até é para que seja melhor entendido. Mesmo na Europa,
nos países principalmente nórdicos, estou a falar da Noruega, estou a falar da Suécia, estou a falar da Finlândia, os movimentos sindicais, as centrais sindicais, recebem valor até astronômicos vindo do Estado. Aliás, alguns projetos que os sindicatos europeus implementam com as suas congêneres africanas são fundos do Estado que são canalizados por via dos sindicatos respectivos países. E isso não pode ser nenhum problema, porque os trabalhadores, eles são os construtores da riqueza e da economia deste país. Então, se pudesse o movimento sindical ter, vamos lá, um subsídio relevante, isso não poderia ser problema. E isso também nem condiciona a atuação dos sindicatos por causa disso, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Para nós é um direito, porque somos os construtores da economia, somos aqueles que fazem o dia a dia desta economia e temos direito à parte daquilo que a economia produz. A OTM Central Sindical seria capaz de convocar uma greve geral, se necessário? Eu acho que sim. Como sabe, estamos a chegar agora, apesar de dizer que fiz parte da direção anterior, tal como acontece nas empresas, não é? Tem que haver motivo. Eu, antes de ser da liderança da OTM, também sou secretário-geral de um sindicato. Nós já entramos em greve em determinado, inclusive em setores chaves como o Porto de Maputo. Nós paralisamos o Porto de Maputo em 2016, tivemos uma outra greve no Porto de Nacala e algumas empresas, mas quando isso se justifica, não é? Não saímos de um dia para o outro dizer que não queremos fazer greve. Houve negociações, houve diálogo que a dado momento as partes não se entenderam e os trabalhadores foram à greve. Então não vejo a greve como se fosse um tabu, não é? Ele deve existir quando as partes estão desavindas, sim, nós temos que usar como um instrumento. O que é que justifica que o movimento sindical em Moçambique sempre está presente na concertação social fragilizada, nunca prevalece aquilo que são os seus posicionamentos? Vai para lá a lamentar e sai a lamentar. Eu, como disse no princípio, a nossa conjuntura, nós penso que os moçambicanos têm que perceber que não estamos num país real, não é? Estamos num país real. E o país real é naquele que nós vivemos. Se hoje em dia abrir um espaço de recrutamento de mão de obra de 50 pessoas e dizer que estão a precisar de currículo, há de ir 3.000 pessoas a concorrer por essa vaga. Resultado disso é que aquele que detém um poder econômico de uma empresa, ele pode manipular, não é, as condições de trabalho, porque tem muita oferta de mão de obra. Ele está a dizer, se você não quer isto, amanhã eu vou colocar aquilo. O que nós temos estado a fazer é gerir dentro daquilo que é a economia oferece. Temos que ter a responsabilidade de olhar que não vamos exigir aquilo que a própria economia não é capaz de oferecer. Quando nós, por exemplo, vamos às negociações salariais, nós baseamos naquilo que são os dados econômicos, nomeadamente o produto interno bruto do ano anterior, a inflação, não é? Do ano anterior, e depois, a partir daí, negociamos aquilo que é como posso dizer, a possibilidade do crescimento dos salários respectivos. Essas condicionantes, num país em que de 2024 cresceu 1,85% de PIB, não é? O que é que o movimento sindical pode exigir de melhor?
Até porque, nesse ponto de vista, a minha opinião é de que nós não podemos nos focalizar apenas no salário. Dando sempre como exemplo, eu sou, além disso, também sou educador e formador sindical. Eu ensino às pessoas que, olha, se no seu local de trabalho o seu empregador lhe garante a refeição, lhe garante o transporte, lhe garante o uniforme, lhe garante a saúde, isso equivale muito do que ele te dar 5.000 meticais. Porque aquela almofada desses componentes que a empresa pode dar, eles superam muito mais do que 5.000 meticais que por ano ele pode te aumentar. Então, se calhar a corrida não deve ser vista apenas do ponto de vista de aumentar o salário. Quais são as condições de trabalho que os trabalhadores têm para que com um pouco que ele tem consiga poupar? Por exemplo, o transporte. Se neste país o sistema de transporte fosse eficiente, um trabalhador sai, no caso de Maputo, da cidade da Baixa para os arredores da cidade de Maputo, num único transporte, ele poupa muito mais do que ele ser aumentado a 5.000 meticais por ano. Porque esses 5.000 meticais, se calhar metade vai ao transporte, depois metade vai não sei aonde. Ele tem que, durante o dia, tem que sair comprar o seu próprio almoço, tem que comprar o seu próprio pão. Naqueles que trabalham nas oficinas ou nas obras, tem que comprar botas, porque a empresa não oferece. Então, isto tem que ser olhado também nessa perspectiva. Porque o salário só, ele não vai ser suficiente, nem as empresas serão capacidades de pagar todos os anos salários e aumentar todos os anos. O senso comum reza que o movimento sindical em Moçambique não só não tem capacidade negocial para trazer o salário ideal, mesmo dentro dos constrangimentos que têm a ver com aquilo que é o nível de produção e produtividade, como também revela uma certa incapacidade na mobilização da massa trabalhadora para se engajar com afinco e assegurar níveis bastante elevados da produção e da produtividade. O que é que tem em mão a nova direção da OTM Central Sindical para inverter esta situação? Não sei se existe algo para ser invertido, porque que eu saiba, já não me recordo do ano, eu fiz parte de... Primeiro houve um programa definido pelo Ministério do Trabalho, era Cultura de Trabalho e Diálogo Social. Eu pessoalmente fui numa brigada, fomos trabalhar na província de Sofala sobre essa temática. Mas antes disso, a discussão era o que é que tem de errado da parte dos trabalhadores, não é? Que precisa de ser corrigido. É verdade que o ambiente em que as empresas operam, os trabalhadores também operam, criam vícios, não é? Vícios maléficos à economia e às próprias empresas. Mas, se calhar, as próprias empresas podem ter capacidade de controlar. Eu não acho que os trabalhadores moçambicanos precisam de mudar alguma coisa per si, senão o sistema no mundo do trabalho ele precisa de melhorar. Nós, quando temos os moçambicanos que atravessam a fronteira para Zimbábue, para a Suazilândia, para a África do Sul, são considerados os melhores trabalhadores. O que é que eles têm fora do país que não têm aqui no seu próprio país? Se calhar é a própria disciplina laboral. E quem coloca a disciplina laboral é o próprio empregador. Mas, como eu lhe dizia, há elementos marginais, aparentemente marginais, que podem contribuir. Um trabalhador saiu, não está aqui porque foi comprar pão para o chá. Não é? O momento dele comprar o pão para o chá, há tantas coisas que ele podia ter produzido no seu local de trabalho, mas saiu porque foi comprar pão para o chá. Ele está a correr 15 minutos antes, mesmo nas instituições públicas, quando chega 15 horas, às vezes já não atende, mas a hora de fecha é 15h30 porque quer correr e encontrar o transporte, porque não há transporte. Então, há outros elementos aparentemente marginais que às vezes não temos em conta, que podem ajudar a melhorar aquilo que é o desempenho da força de trabalho moçambicano para
melhor produzir e termos melhor produtividade. Os moçambicanos, para mim, continuam a ser bons trabalhadores, precisam de alguma disciplina, alguma educação. O movimento sindical, na sua visão, acha que em Moçambique impera a cultura de trabalho em todos os trabalhadores? Como eu dizia, não impera, mas não é um problema deles, em tanto que tal. Eles encontram um ambiente propício, não é? Que desenvolve esta prática de, vamos lá, negligência, de preguiça, de desperdício e tantas outras coisas. Entanto que, neste país, há empresas que a forma como elas estão estruturadas, organizadas para produzir, os trabalhadores dão o seu máximo. Então, é uma questão conjuntural das próprias empresas, da forma como as empresas se organizam para tornar. Agora, parece repetitivo, se eu quero os meus trabalhadores que sejam pontuais, eu tenho que ter condições de transitabilidade dentro da urbe, tenho que ter transporte, dizer, olha, não há motivos de você chegar depois das 7h30, porque tem comboio, tem transporte público, tem não sei o que te garante chegar à hora. Não há motivo de você querer sair a 30 minutos antes, porque na hora que você sair tem garantia de transporte. Estou a falar de transporte como podia falar de tantos outros elementos. Então, há uma conjuntura envolvente também que tem que ser corrigido para os próprios trabalhadores também, mas isso não posso incentivar que por causa disso os trabalhadores também possam ir à margem daquilo que são as regras de trabalho, daquilo que é convivência do trabalho. Só estou a tentar dizer que também poderá haver elementos que propiciam esta forma de, havendo ou não havendo cultura de trabalho, há algo que propicia que isso aconteça. Moçambique destaca-se pela negativa no campo da violação dos direitos, tanto dos direitos laborais, sobretudo no local de trabalho. Como é que a nova direção da OTM, Central Sindical, se prepara para lidar com esta situação? Primeiro, o papel de cumprimento dos direitos laborais no local de trabalho é dos empregadores e, sobretudo, supervisionados pelo governo. A nossa parte é velar pelos nossos próprios direitos que não sejam violados. E, para conseguir reverter isso, pode levar tempo, mas temos que encontrar uma plataforma. Primeiro, é preciso que as pessoas estejam educadas, informadas. Quais são os seus direitos, quais é que não são. As greves, por exemplo, que acontecem, muitas que acontecem no nosso país, depois vêm as instituições do Estado, neste caso, ligadas à área de trabalho, diz que são ilegais. Por quê? Porque as pessoas ficam com problemas durante tempo, não se pronunciam. Quando acham que isto já é demais, prontos, começam a paralisar o trabalho. Precisamos de educar os trabalhadores que há formas, há procedimentos de quando as coisas não estão bem, precisam de levar a mensagem aos seus representantes sindicais, mas também temos a inspeção de trabalho, que é o olho, neste caso do Ministério, da área que superintende a área de trabalho, para fazer com que os empregadores possam cumprir com aquilo que é a legislação, sobretudo as condições de trabalho. Temos nos últimos anos exemplos, ouvimos agressões físicas da parte dos representantes dos empregadores aos seus trabalhadores, encarcerar trabalhadores, trabalhar em regime de cárcere, não têm direito a ir à casa de banho, fazem necessidade, passe a palavra onde estão a trabalhar. Então, isso passa, sobretudo, de educar os próprios trabalhadores. Mas o que propicia, volto a reiterar,
é o ambiente que nos rodeia, porque a pessoa, ele continua a sofrer aquilo ali, porque sabe que não tem melhor do que aquilo ali. Ainda assim, continua a suportar serviços como são o caso. Mas isso é condenável e nós, com base na nossa proposta de revitalizar a capacidade de atuação dos próprios sindicatos, pensamos que podemos contribuir para minimizar. Senhora Secretária-Geral da OTM Central Sindical, um dos campos bastante problemáticos em Moçambique, quando falamos do movimento sindical, ou seja, das condições laborais, tem a ver com os contratos bastante precários. Estrategicamente, por exemplo, há muitas empresas, e estamos a falar de grandes empresas, que evitam um tipo de contrato que permite um vínculo sustentável para o trabalhador. Os contratos vão sendo renovados de tempo em tempo, até em violação flagrante da própria lei de trabalho. Gostava de ouvir o seu comentário. Estamos a falar de grandes empresas que nem sequer têm problemas financeiros. Infelizmente é verdade. E essa prática chegou. É constrangedor porque, incluindo multinacionais, não é, usam esse tipo de contratos. Como eu disse, o mundo de trabalho mudou. A forma como as relações de trabalho se desenvolvem mudou drasticamente. Não tem nada a ver com o passado. Existe este fenômeno de terciarização da força de trabalho. O que é que as empresas maiores fazem? Eles constituem a sua empresa com um número mínimo de trabalhadores, depois vai subcontratar vários serviços fora daquilo que é o seu pessoal. E isso precariza o trabalho, porque aquelas pessoas que vão ser subcontratadas também são, na maioria das partes, são contratadas por agências privadas de emprego. Agências privadas de emprego são um canal, não são empresa. Eles são apenas um facilitador, não é, das pessoas. E isso deteriora as condições de trabalho. Depois, a parte da segurança social muitas vezes é afetada, porque quando a pessoa sai desta empresa, vai naquela, nem todos sabem que quando se inscreve na próxima empresa onde for a trabalhar, pode continuar a descontar pela segurança social através do mesmo número. Isso cria uma vulnerabilidade das pessoas, cria o desnível das condições mesmo no local de trabalho. Você vai a uma instituição bancária, hoje em dia, já chegamos ao cúmulo de até um caixa de um banco não pertence àquele banco, é contratado de uma outra empresa. As condições dos trabalhadores daquele banco não são as mesmas que aquela ou aquele contratado que está a trabalhar ali. É uma guerra que não é pequena, é grande, porque não é só em Moçambique. Na semana passada alguém me ligou de uma empresa em Tete a dizer que eles estão a tirar trabalhadores, mas o que se sabe é que eles querem depois os contratar como trabalhadores a curto prazo. Então é um fenômeno, infelizmente, que existe, que precisamos de encontrar formas de lidar com ele. Não vou dizer lutar, lidar com ele e para amenizar aquilo que são os seus efeitos. A nossa própria lei e as leis laborais, hoje em dia, exemplos como Portugal, houve greve nos dias 11 e 12, acho que dia 11 e 12, por causa desta fragilidade das leis laborais, em que a parte dos empregadores está a lutar para que as leis sejam cada vez mais frágeis. Vamos lá dizer, eles chamam de flexibilidade, mas nós chamamos de precariedade na área do emprego. Senhora Secretária-Geral, referiu-se aqui, logo no início da nossa conversa, a um plano estratégico que existe, que vai nortear o vosso desempenho, pelo menos para os próximos 5 anos. Quais são as linhas de força desse plano estratégico que tem como objetivo final
resgatar a imagem do movimento sindical em Moçambique? O plano estratégico é amplo, não tenho aqui na memória, mas nós temos na nossa direção 4 membros do secretariado que vão olhar para esses aspectos, cada um no seu pelor, na sua área. Vamos, sobretudo, olhar para estas questões de legalidade, não é? E direitos dos trabalhadores, sobretudo os direitos humanos. Também estamos com a problemática do trabalho infantil, não é? Sabemos que nós, como organização dos trabalhadores, não podemos fazer muito, mas podemos contribuir educando. A partir dos próprios trabalhadores, podemos encontrar o canal para chegar aos filhos. Para os que estão a fazer o trabalho infantil são nossos filhos e alguns deles são nossos membros. Então, temos este fenômeno do trabalho infantil. Temos também a questão da economia informal. Precisamos de trabalhar com as instituições do governo para ajudar o setor da economia informal a estar mais ou menos organizado. Sabemos que é um desafio. Hoje em dia temos o fenômeno, mesmo na área do transporte, é um novo fenômeno. Nós temos os mototáxis. Começou com essas plataformas de táxis, depois passou para os motos, que foi chegando em outras províncias, já tinha acontecido. Então, é uma dinâmica a correr que quando você pensa em algo, surgem novos fenômenos. Então, é um pouco desafiador, mas também precisamos de olhar dentro da nossa própria organização. Uma das coisas que o plano estratégico aponta é a questão da dinamização dos próprios sindicatos. Sr. Boaventura, há uma coisa que posso lhe assegurar. E disse lá no início, uma das coisas que faz ou traz a percepção, primeiro devo assumir que os sindicatos, eu não tenho problema de dizer que são fracos, como qualquer outras organizações têm as suas fraquezas, mas há uma percepção maior. Por quê? Porque se numa determinada empresa, onde existe um sindicato do ramo, não é? Podia dar o exemplo do meu ramo, que é o ramo portuário, para não dar dos outros. Se no ramo portuário há problemas que não estão a ser resolvidos, quando despoletam a comunicação social e a imagem pública que é trazida, não é? E a própria percepção da sociedade é de que a OTM não está a fazer nada naquela empresa. Mas quem deve fazer não é a OTM. A OTM, ela olha para as questões macro, nas questões políticas, econômicas e sociais do ponto de vista macro da organização. As questões de empresa, do ramo, são do respectivo sindicato. E se estes sindicatos não são capazes de corrigir estas anomalias, efetivamente esta imagem vem aqui em cima. Então, o que nós estamos a pensar, ou estamos vamos lá dizer, estamos engajados em trabalhar nisso, é sobretudo ajudar os sindicatos a se desenvolver. Quando eles estão com alguma capacidade de resolver os problemas dos trabalhadores, esta imagem também vai subir. Mesmo os salários mínimos. Quem negocia os salários mínimos não é a OTM. Os salários mínimos neste país são negociados em setor de atividade. Cada setor de atividade, representado pelos respectivos sindicatos, sentam com a contraparte do empregador, discute e acorda. A OTM apenas acolhe aquilo que é informação geral. Mas isso, para o público, não sabe, nem está interessado em saber. Tem que melhorar a base para que esta imagem que nós transmitimos quando sentamos foi aumentado tal fulano, no setor X, foi aumentado tal, e quem anuncia isso é a central. Mas quem negocia são os sindicatos nacionais. Então, existe essa imagem, que eu dizia sempre no início,
que ela sempre vai existir e o público tem razão de olhar as coisas assim. Nós é que temos o dever de internamente trabalhar no sentido de ajudar a base para que o topo também tenha uma imagem positiva. Quais são as fraquezas do vosso plano estratégico? Ou não existem? Não, não é possível. A nossa grande fraqueza é na área econômica. Temos um plano estratégico, não vou dizer bonito, mas se calhar mais ou menos idealizado, mas para alcançar aquilo que está no plano estratégico precisamos de recursos financeiros, precisamos de recursos humanos e materiais. Onde é que pensa em buscar estes recursos? Aos nossos membros, aos nossos parceiros. Infelizmente, nos últimos anos, uma conjuntura internacional, aqueles que eram parceiros internacionais do movimento sindical foram se reduzindo por motivos que cada país alega, incluindo, como deve saber, algumas representações diplomáticas foram fechando. Nós trabalhamos, por exemplo, durante muitos anos com os dinamarqueses. A Dinamarca fechou a sua embaixada já faz tempo. Hoje em dia a Suécia também foi um dos nossos parceiros e tantas outras entidades. Então, a conjuntura internacional também nos ajuda muito nesse aspecto, mas com os nossos membros e com os parceiros internacionais vamos poder fazer alguma coisa. E caso não consigam os recursos indispensáveis para implementar o vosso plano estratégico, certamente exclui o colapso definitivo do movimento sindical em Moçambique? Não, o colapso não vai existir. Mais do que São Boaventura, os sindicatos são ideias, são as pessoas, são os pensamentos. Hoje em dia, é verdade que estávamos a falar de pessoas informadas, formadas, mas mais do que isso, são as ideias que estão nas pessoas. Aqueles que, não só em Moçambique, tanto outros países que constituíram os sindicatos, se você for à história, são pessoas que muitos deles nem têm grande coisa em termos de estudo, mas se as pessoas estão engajadas, têm pensamentos, têm ideias coletivas, não é? De lutar para o bem comum, os sindicatos em nenhum país vão colapsar. Eles podem ficar fragilizados, como é o nosso caso e não só, não é? E tantos outros países, mas colapsar eles não vão colapsar. Vão encontrar novas formas de atuar. Sr. Secretário-Geral, estamos lamentavelmente sob pressão de tempo. Eu gostava de lhe dar a oportunidade de sublinhar algo que julga ser relevante. O tempo não dá para mais. Algo que julgo relevante. Por uma questão de justiça para consigo. não tem problema. Algo que julgo relevante é que os nossos empregadores e o nosso governo devem olhar para aquilo que é a parte social da sociedade, do povo. Porque os trabalhadores fazem parte deste. E também, durante esta nossa entrevista, alguma coisa deixamos de falar, que é a sindicalização no setor do Estado. Nós estamos engajados, sabemos que é difícil, pode levar tempo, mas temos a certeza de que é uma batalha que vamos vencer. Desta vez vão conseguir? Não sei se é desta vez, mas vamos conseguir. Mas qual tem sido a dificuldade? Não me vi? Qual tem sido a dificuldade? A dificuldade é que o governo está a se fechar. Não sabemos porquê. Ele teme alguma coisa, se calhar, mas nós estamos a dizer que sem sindicatos oficializados como não, as coisas não vão parar. E o exemplo é que está a haver a greve nos hospitais, a greve nos professores. Se é que o medo era das greves, então já não pode ter medo. Tem que ter instituições constituídas para poder dialogar com elas. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral da OTM Central Sindical, Dr. Damião Simango, pela disponibilidade para nos ajudar a perceber como é que esta nova direção que acaba de ser eleita para dirigir a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, está tanto preparada para dirigir este movimento sindical que, como se disse aqui, foi bem vincado, passa por uma situação de algum descrédito. E isto é atribuído, portanto, a toda uma conjuntura, quer interna como externa, que a sociedade moçambicana em particular atravessa. Para ser estimado telespectador, vou-nos muito obrigado pela preferência, continue ligado a nós e fique bem.